Caros irmãos e amigos, você que acompanha o nosso canal, hoje eu quero tratando de um assunto que em décadas passadas, principalmente na década de 80, 90, esse assunto se mexia muito nas igrejas. Hoje não, hoje com o advento da internet, muitas pessoas se esclareceram com relação a esse dom de língua. Então vamos lá. Primeiramente, o dom de língua é um dom verdadeiro, certo? Jesus, então, ele disse aos seus discípulos: e esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre o enfermo e os curarão. Esse texto de Atos, para a gente se tratar do dom de língua, é importante que Jesus ele deu à igreja não somente o dom de língua, mas deu para a igreja o dom da pregação do evangelho. Jesus prometeu aos cristãos que eles haveriam de pegar em serpente, como foi o caso de Paulo na ilha de Malta, aonde então ele foi picado por uma serpente, e ali os habitantes de Malta ficaram todos preocupados, dizendo que Paulo haveria de morrer em poucos instantes. Mas não foi isso que aconteceu. O apóstolo Paulo simplesmente pegou a cobra, jogou no fogo e continuou vivo. Então, com isso eu quero dizer que nós não podemos apenas focar no dom de línguas, mas também devemos ver os outros sinais que Jesus disse para os seus discípulos. Tem gente que diz que estão falando línguas nas igrejas, mas tem medo de uma barata. Isso é um pouquinho complicado, né? Quando se fala aí de coisa mortífera, bebeu alguma coisa mortífera, a pessoa às vezes tem o dom de língua, mas tem medo de tomar um suco sem saber a procedência daquele suco, tá? Então, simplesmente eu fiz essa introdução falando da importância, não apenas os dons de língua, não que o dom de língua ficasse ali em evidência em primeiro lugar, mas que há outros sinais que deveriam seguir os cristãos e que eles poderiam recorrer a esses atributos celestiais que Cristo deu à sua igreja. Para a gente entender a questão dos dons espirituais e também, principalmente, que é o nosso foco aqui, tratar do dom de línguas, nada melhor do que o livro de Atos, onde nós tivemos essa primeira manifestação do Espírito Santo na igreja primitiva. O relato bíblico de Atos dos Apóstolos nos diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo,
e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Primeiramente, nós precisamos entender o contexto desse texto. Por que que aqueles discípulos passaram a falar em outras línguas? Porque em Jerusalém, na festa do Pentecostes, havia dezenas e mais dezenas de pessoas que, embora sendo judeus, e não somente judeus, havia pessoas de outras religiões, né? De outras línguas, filhos que eram filhos de judeus e vieram à festa de Jerusalém, eles vieram para ouvir a mensagem. E então o Espírito Santo capacitou os discípulos para eles falarem outras línguas. Ou seja, que eles pudessem então falar outro idioma conhecido na face da terra para pessoas que vieram à festa do Pentecostes para ouvir as verdades da palavra de Deus. Importante aqui que o Espírito Santo concedia esse dom a quem ele queria, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Infelizmente, no mundo atual, existem muitas pessoas que querem usar o Espírito Santo, querem usar a Deus. Mas é o Espírito Santo que nos usa. O que nós devemos fazer é estarmos preparados e deixar que o Espírito Santo de Deus nos use como Ele bem entender, como Ele quiser. Tá? Então, esclarecido isso, vamos agora desvendar o caso da igreja ali em Jerusalém. Olha só. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações dos céus. Olha só, eram judeus, piedosos, zelosos na fé, mas eram judeus vindo de todas as nações do céu. E quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Por exemplo, o que aconteceu ali? De que maneira os discípulos foram usados pelo Espírito Santo para falar em línguas? Então, por exemplo, imagine comigo que lá, trazendo aqui para a nossa realidade, imagine que na igreja ali em Jerusalém tinha russo, tinha japonês, tinha inglês, né? Havia francês. E então o Espírito Santo concedia o dom aos discípulos para que eles falassem, por exemplo, eles falassem o mandarim, que ele falasse o japonês, que ele falasse o turco, eles falassem, por exemplo, uma língua francesa, falassem o português, e
as pessoas ouviam falar na sua própria língua. Então, eles falavam a língua das pessoas que estavam ali. Então, diz o versículo 6, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Tá? Então, esse Espírito Santo que capacitou os discípulos é o Espírito Santo que usou esse dom para a edificação da igreja, de maneira que aquelas pessoas que eram impedidas de ouvir a mensagem por causa do seu idioma, então o Espírito Santo concedeu que aquelas pessoas falassem, melhor dizendo, aquelas pessoas ouvissem a verdade na sua própria língua materna. Versículo 7 diz assim: estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses homens que estão aqui falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então aqueles homens ficaram admirados. Espera aí, isso aqui é uma coisa divina. Não pode? Esses homens são galileus, são homens incultos, não são homens que aprenderam o idioma. E como é que eles estão falando? E como nós os ouvimos falar, cada um na própria língua materna? E eles continuaram questionando. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, e todos atônitos e perplexos interpelavam uns os outros e diziam: o que quer dizer isso? Aí que Pedro explicou para eles que era o poder do Espírito Santo. Ficou claro isso para você? Deus usou, por exemplo, deixa eu tentar simplificar aqui para você. Eu não falo russo, por exemplo. E aí, o Espírito Santo me capacita, eu sendo português, sendo brasileiro, e falo português, o Espírito Santo, segundo Ele quiser, Ele vai então me usar para falar em russo. E as pessoas lá, as pessoas russas, vão entender o que eu estou falando na própria língua deles. É isso que é o dom do Espírito Santo para a edificação da igreja. Nós devemos ter cuidado com esse falar em língua nas igrejas, porque isso o inimigo tem aproveitado destas circunstâncias para enganar as pessoas com um falso falar língua. E aí você pode dizer assim, mas e Corintos? O que quer dizer Corintos? Né? Então nós vamos para frente. Né? Antes, porém, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu em Jerusalém. Olha só. Aqui está Jerusalém, nesse ponto que eu estou apontando,
E veio pessoas do Egito que falavam outro idioma, veio pessoas da Líbia, tinha cidadãos romanos, tinha cidadãos de Atenas, né, que eram gregos, de Creta, da Ásia Menor, claro, da Média, da Pérsia, da Mesopotâmia, uma região bem distante de Jerusalém, e todas essas pessoas que chegaram aqui em Jerusalém, elas ouviram falar da palavra de Deus em sua própria língua materna. Veja que eles não ouviram uma língua lá confusa que eles não conseguiam entender. Certo? Esclarecido isso, eu acho que nós já podemos prosseguir para os textos de Paulo. Então vamos aqui fazer uma pequena introdução do dom de língua na igreja dos Coríntios, né? É um problema um pouco sério que foi preciso o apóstolo Paulo ele colocar em ordem essa questão do dom de línguas. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que Corinto era uma cidade portuária e ela recebia diariamente comerciantes estrangeiros de várias e várias partes do mundo, pessoas de outros idiomas. E, dentre eles, claro, havia visitantes cristãos que iam para a igreja. Claro isso? Então vamos lá. Paulo disse: pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus. O que quer dizer esse texto? Visto que ninguém o entende e em espírito fala mistério. Bom, eu vou explicar para você, tentando dar uma ajuda aqui para você. Eu vou dizer para você o seguinte: how are you? Você entendeu o que eu quis dizer? Que idioma eu falei? Então, eu falei em outra língua. Eu falei não aos homens que talvez não entendam o que eu falei, e eu falei apenas a Deus. As pessoas que estavam ao meu redor não entenderam, tá? Visto que ninguém o entende e o Espírito fala mistério. É mistério por quê? Porque é uma coisa misteriosa. É um mistério de Deus a questão da divisão das línguas em todo o mundo. O dom de língua é uma questão, o dom de língua, a diversidade, melhor dizendo, de línguas em todo o mundo, né? É um mistério de Deus, que começou lá em Babilônia, quando os construtores estavam fazendo a Torre de Babel. Deus, então, confundiu a língua dos homens. Tá? Então, voltando aqui e cumprindo o que Paulo nos orienta, quando eu citei o exemplo, how are you? Eu vou traduzir para você. How are you? Como está você? Ou como estão vocês? Estão entendendo a mensagem? Percebeu que eu falar um idioma dentro de uma igreja constitui um mistério para quem não entende, não sabe o que eu estou falando. Eu acho que aí ficou bem claro. E o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Por exemplo, quando eu falei aqui uma frase em inglês, eu entendi o que eu estava falando. Eu me edifiquei. Mas o que profetiza
edifica a igreja. E Paulo continua dizendo aqui: eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas. Paulo, ele diz assim, olha, eu queria que vocês falassem em outras línguas, mas isso é o Espírito Santo que usa a pessoa de acordo com ele, como ele quer, tá? Mas aí Paulo diz assim, ó, muito mais, porém, que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, o dom do Espírito Santo é para a edificação da igreja. Se a igreja falar em língua e não houver intérprete, a igreja fica sem edificação. Por exemplo, se eu sou brasileiro e chego na França, por exemplo, e eu não falo francês, então como eu posso ir pregar na igreja, numa igreja francesa? A igreja não vai receber edificação. Então eu tenho que ficar lá no meu lugar quietinho, falando a Deus, orando comigo mesmo, porque se eu for falar para a igreja não vai ter edificação, exceto se eu estou falando e alguém comece a interpretar o que eu estou dizendo. Agora Paulo ele continua dizendo, verso 6, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitareis? Se vos não falardes por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Então, o interessante na igreja é você falar a verdade de maneira compreensível para que as pessoas entendam a verdade. Aquela verdade que está sendo dita. Verso 9 ele diz, assim vós, se com a língua não disserem palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis falando como se falasse ao ar. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Então, se eu estou numa igreja e eu não falo o idioma da maioria das pessoas daquela igreja, então, se eu falar, eu preciso ter um intérprete. Ou então, o Espírito Santo pode me conceder o dom, de acordo ele quiser, se ele achar necessário, eu vou lá falar o idioma daquela igreja. Se eu não tenho essa capacidade de interpretar, então eu preciso ter um intérprete para então que a igreja receba edificação. E ele diz, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito de fato ora, o meu espírito está orando, porque eu domino aquele idioma, mas a minha mente fica infrutífera, ou seja, a minha mente não deu fruto para outras pessoas.
E ele diz mais: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. E Paulo não se gloriava pelo dom de línguas. Ele dizia: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então é o seguinte: você chega na igreja, você vai pregar. É melhor que você fale apenas 5 palavras, de maneira que os teus ouvintes entendam, do que falar 10.000 palavras em outra língua sem que a igreja não entenda nada. Isso não é obra do Espírito Santo. Uma certa vez, eu conversando com uma pessoa, a perguntei o seguinte: lá na sua igreja fala língua? Ele disse: sim, fala. Tem muitos irmãos que falam em língua. Aí eu disse para ele o seguinte: mas espera aí, qual a necessidade desses irmãos falarem em línguas, uma vez que todos falam português, entende plenamente o português? E aí fiz mais uma outra pergunta: tem intérprete para essa língua que é falada na igreja? Ele diz: não, não existe intérprete. Então, o que eu tenho visto no mundo atual é muitas pessoas chegando na igreja e usando termos vagos, frases incompletas, sílabas, que na verdade não representa um idioma. Por exemplo, pessoas que chegam e começam a dizer: do grafrato mamina por limpel por esta fon com teta. Isso aí não é dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado para a edificação da igreja e não para a exaltação de membros da igreja. Aí você pergunta: Alberto, você acredita no dom do Espírito Santo? Sim, acredito. Desde que a minha alma seja pura diante de Deus e o Espírito Santo quer me capacitar para eu falar em outro idioma. Se, por exemplo, eu estou em uma igreja falando, e aí, por exemplo, eu chego no Canadá, eu chego falando em português. Os irmãos lá do Canadá não vão entender porque a maioria falam francês. Aí eu tenho que ter um intérprete para do português eles passarem para o francês para que aquela pessoa, aquela igreja receba a edificação, tá? Agora, Paulo, diante da problemática do dom de língua, ele diz assim: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrares indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Você vai na igreja para ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes o pregador, mesmo falando em português, no caso aqui no Brasil, mesmo ele falando em português, muitos membros, muitos visitantes, muito interessados, não conseguem captar 40% da mensagem.
Agora, você imagina você chegar numa igreja, principalmente você um descrente, e tá lá todo mundo orando, gritando, e você não consegue concentrar na oração, porque chega lá todo mundo orando ao mesmo tempo e fazendo aquele barulho, aquela ruaça. Deus não é Deus de confusão. A oração deve ser feita de forma inteligente, de forma inteligível, para que as pessoas entendam aquilo que o orador esteja falando, para que ele possa dizer o amém sobre aquilo que está falando. Mas como pode chegar numa igreja, tem 10, 20, 30 pessoas e começam a falar e orar, e oh meu Deus, misericórdia, e vira aquele barulho. Eu acredito que muitos vão sair escandalizados e vão dizer que estás louco. Eu estou seguindo a mesma linha do apóstolo Paulo, seguindo o mesmo raciocínio. Muitos incrédulos vão dizer, isso aqui, esse povo está doido, isso aqui não é coisa divina. Então, Paulo, ele começa a estabelecer alguns critérios para a igreja, para a edificação da igreja. E ele diz assim: que fazer, pois, irmãos? Vamos fazer o que agora? E aí Paulo, então, começa, ele faz a pergunta e ele traz a resposta. Ele diz assim: quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação, seja feito tudo para a edificação da igreja. Se, por exemplo, você chega falando em uma outra língua, isso não vai edificar a igreja. Então, qual seria a ordem do culto? Um irmão vai na frente, tem um salmo, lê um salmo. Tanto faz da Bíblia como um salmo, escrito mesmo pelo irmão. Fala ali das grandezas, maravilhas de Deus. Um salmo bem feito. Tá? Isso edifica a igreja. Outro tem doutrina. Irmãos, eu tenho aqui esse assunto aqui que é uma doutrina para a igreja. Então, dessa maneira, isso traz revelação, isso traz conhecimento para os membros da igreja. E ele diz, aquele outra língua pode sim ter o dom de língua, se houver necessidade dentro da igreja. Se tiver alguém ali que não entende o idioma que você está falando, pode alguém falar em língua. E ainda outro, interpretação. Por quê? Porque eu posso falar, mas é preciso haver interpretação. E Paulo conclui dizendo, seja tudo feito para a edificação da igreja. Já está até meio repetitivo, mas continuo batendo na mesma tecla. Tudo tem que ser feito para a edificação da igreja. E agora Paulo, ele dá um ponto final aqui no problema da igreja de Corinto. Ele diz assim, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando no muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Por exemplo, na hora do culto, aí tem alguém na igreja que quer falar em língua, mas precisa ter ordem. 2 ou no muito 3.
E isso sucessivamente. Por exemplo, o Antônio fala, vem o intérprete dele, explica o que foi falado, depois o Joaquim vem, fala, e aí a Maria vem, faz a tradução para aquela pessoa que está na igreja, e supondo que o Nicolau, por exemplo, ele não tem quem interprete o que ele vai falar, que é o caso do verso 22. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se você vai falar na igreja e não tem quem interpreta, fica você falando consigo mesmo e com Deus. Eu creio que esse pequeno estudo vai dar um direcionamento para você entender o dom de língua e fugir daqueles dons de língua que chega lá e alguém diz sujabaquemei de si borrela na sala na baque e não sei o que mais. E ninguém entende, nem a própria pessoa entende. Isso não é obra do Espírito Santo. E Paulo continua dizendo aqui: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Por exemplo, Deus ele pode me usar para explicar as Escrituras. Deus pode usar um outro irmão na igreja para operar milagres. Deus pode usar uma pessoa para falar em línguas. Deus pode usar pessoas para discernir os espíritos, para interpretar as profecias. Agora, interessante aqui na minha conclusão, o apóstolo Paulo, no versículo 11, no capítulo 12 de Coríntios, no versículo 11, diz assim: mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo, no caso, repartindo os dons, particularmente a cada um como quer. Esse como quer aqui é como o Espírito Santo quer, não é como eu quero, tá? Isso aqui é de acordo com o Espírito Santo. Eu não posso sair por aí usando o Espírito Santo, tá? É o Espírito Santo que tem que me usar da maneira em que ele quer. Eu não posso sair aí dizendo, eu estou falando línguas e não sei o que e tal. Eu, quando estava pesquisando sobre esse tema para falar para vocês, eu estava assistindo um vídeo de um pastor que tinha uma irmãzinha lá, né, que ele chegou e impôs as mãos sobre a cabeça da irmã e disse, olha, fala a língua, fala, e apertava a irmã e tem que falar, e daí, um tempo depois a irmã começou a falar numa língua lá que ninguém entendia nada e não houve interpretação. Então, isso é uma contrafação do poder de Deus que está sendo manipulado por muitas pessoas, certo? Então, o Espírito Santo é o que opera em nós, repartindo cada um particularmente como ele quer. Eu não vou dizer aqui, eu quero falar língua. Não, é o Espírito Santo que me escolhe para fazer a vontade dele. Talvez o Espírito Santo quer que eu faça milagres. E então eu vou ser designado pelo Espírito Santo para falar ou para fazer o milagre. Talvez o Espírito Santo quer me usar para fazer uma
pregação para converter milhares de pessoas. Isto é obra do Espírito Santo, e não como eu quero, mas sim de acordo com o Espírito Santo e de acordo com a vida espiritual de cada um. Porque Deus, está em Atos 5, 29, Deus, ele dá o Espírito Santo aos que lhes obedecem. Tem tanta gente aí dizendo que está recebendo o Espírito Santo, mas, coitado, você vê a vida da pessoa. O homem, claro, vê a aparência, mas pela aparência das pessoas, gente trapaceira, gente enrolada, gente que compra e não paga, gente que está vivendo uma vida toda bagunçada e chega na igreja dizendo que está falando língua, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Isso não é obra do Espírito Santo. Como eu tenho dito em cada vídeo que eu faço, eu vou deixar o meu contato para você, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Então, vai estar na descrição do vídeo o meu contato. Qualquer coisa, estarei à sua disposição para esclarecimento adicionais. Forte abraço, que Deus vos abençoe hoje e sempre.